Pessoal, então vamos dar início oficialmente ao nosso conteúdo, leitura e interpretação de gráficos. Bom, como eu falei, você provavelmente já deve ter visto gráficos na escola, na faculdade, no trabalho. Os gráficos, eles estão presentes no nosso dia a dia, eles fazem parte do nosso cotidiano. E o que é um gráfico? O gráfico nada mais é do que a representação de um conjunto de dados. Como assim, Daiane, a representação de um conjunto de dados? Vocês estão vendo, né, essa pizza, como esse gráfico é chamado, nós vamos falar um pouco disso mais para frente, onde ele se difere por cores, onde cada uma dessas cores se refere a um dado. Então, eu preciso saber ler e interpretar gráficos de forma correta? Simples, para que você possa tomar decisões assertivas. O objetivo de um gráfico é ele facilitar a leitura, é ele facilitar a interpretação de dados. Então, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas da turma ficaram com nota azul, quantas ficaram com nota vermelha, quantas vão conseguir passar com recuperação, quantas não conseguirão passar com recuperação, já perderam um ano. Se eu tenho as notas dos meus alunos, se eu possuo o nome dos meus alunos, eu posso organizar esses dados de uma forma que fique visualmente mais claro. Então, por exemplo, vamos supor que esses dados fossem esse gráfico de pizza que nós temos aqui. E que essa parte amarela, maior, fosse referente aos alunos que vão passar de ano direto. Essa parte vermelha for referente aos alunos que eu sei que não vão conseguir passar de ano. Essa parte verde são aqueles que vão precisar de recuperação e assim por diante. Quando eu aplico os meus dados em um gráfico, a leitura fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Eu consigo entender, né, o que os meus dados, os meus números, eles estão falando. Então, quando eu olho para um gráfico, a ideia é que seja muito mais simples do que eu olhar para uma tabela. Basicamente é isso. Então, por isso que os gráficos, eles apresentam uma série de parâmetros, uma série de dados que eu preciso seguir, que eu tenha uma leitura universal dos gráficos, né? Para que não seja o gráfico aqui feito de uma forma, o gráfico na outra empresa feito de outra forma. Nós temos sim diferentes tipos de gráficos, porém a leitura deles deve ser feita de uma forma universal. Vamos lá. Quais são os elementos que os gráficos precisam conter? Como eu acabei de falar, os gráficos, eles não podem aqui em Maringá ser de um jeito, e na China ser de outro, nos Estados Unidos do outro, em Brasília de outra forma. Não. Os gráficos, eles são padronizados. Então, se você for ler um gráfico em inglês, um gráfico em português, um gráfico em chinês, você entendendo o que é um gráfico, você vai conseguir fazer a leitura. Talvez você não consiga ler a legenda, o título ou a fonte de pesquisa, mas batendo os olhos, então, ou seja, de uma forma visual, você vai conseguir entender o que está sendo falado ali no gráfico. Então, quais são os elementos que um gráfico precisa ter? Título, legenda, fonte de pesquisa. Então, esses três elementos, eles vão estar na maioria dos gráficos. Formais, pode existir gráficos informais, onde nós não obtemos todos esses elementos. Mas em gráficos formais, normalmente nós vamos obtê-los. Por quê? É o que nós vamos falar agora. Então, eu tenho lá o título do gráfico. Vocês podem observar qual é o título desse gráfico que nós temos aí. Desempenho em matemática, ok? Então, o que nós conseguimos observar nesse gráfico? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Nós conseguimos observar pelo título, eu sei do que se trata. Então, o título do meu gráfico, ele vai falar a respeito do que esses dados estão falando. Então, eu estou olhando esse gráfico,
sei que se trata de desempenho em matemática, de uma sala, de uma turma, de uma universidade. Aí eu posso especificar um pouco mais o meu título ou posso deixar ele dessa forma mais ampla, né? Aí fica a critério da pessoa que está desenvolvendo. Mas, obrigatoriamente, o meu gráfico precisa ter um título. Por quê? Se o gráfico não tem um título, eu não sei do que ele está falando. Então, eu preciso observar o título do gráfico para que eu entenda a que ele se refere. Então, eu sei que 15% da sala, olhando esse gráfico, teve um desempenho ruim, 25% teve um desempenho regular, 35% teve um desempenho bom, desempenho em quê? Em matemática. E 25% teve um desempenho ótimo. Daiane, como que você sabe de todas essas informações lendo apenas o título? Não, eu não extraí essas informações lendo apenas o título. O título apenas me informa a que se refere essas informações. Então, vamos lá para o próximo elemento. Legenda. Então, vamos recapitular o que nós acabamos de ver. Então, esse gráfico, ele possui o quê? Um título. Qual é o título? Para onde vamos? E aí, ele possui uma legenda. A legenda, gente, vocês estão observando na tela de vocês alguns quadradinhos coloridos, escrito China, Itália, Coreia do Sul, Irã, Espanha, França e Estados Unidos. O que é a legenda de um gráfico? A legenda de um gráfico me informa a respeito de que esse gráfico está falando. Então, o título me informa o conteúdo do gráfico. A legenda, ela me informa quais são os dados que esse gráfico está tratando. Então, ali nós podemos observar que a China, né, a gente tem, ó, onde vamos? Aí um subtítulo. Evolução dos números de casos confirmados de coronavírus por país, dia após dia, a partir do primeiro contágio confirmado em cada um deles. Então, nós temos aí a China, né? Já está me falando aqui, por exemplo, e a respeito de dia após dia. Então, já sei que aqui embaixo se refere ao quê? Aos dias, e aqui na horizontal se refere aos contágios. Apesar de eu não ter aqui o eixo X e o eixo Y, eu consigo supor esses dados porque eu entendo do contexto. Mas o certo é que no eixo X e no eixo Y também obtivesse legendas, para que a gente entenda sobre o que cada eixo trata. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, como fazer a leitura correta. Então, eu tenho ali que a linha vermelha ela está crescendo. E o que se trata a linha vermelha? Se trata da China. Como eu sei disso? Porque está na legenda. A legenda me diz que a linha vermelha se trata da China. Eu tenho ali a linha verde que se trata da Itália. Então, assim, eu consigo ir fazendo a leitura do meu gráfico. Então, a legenda ela serve para isso, para que eu olhe para o gráfico, vendo o título, eu saiba do que se trata, e olhando as cores, eu saiba a que se refere esses dados, ok? Então, além da legenda, nós temos mais um elemento, que é a fonte. Então, vamos observar esse gráfico. Nós temos um gráfico, distribuição de pessoas de 14 anos ou mais de idade por grupos de idade. É um gráfico referente ao segundo trimestre de 2013. Aí, eu tenho ali a legenda me mostrando que cada cor se refere. Cada cor contém um dado. Posso fazer a leitura no gráfico. Nós vamos aprender a fazer essa leitura, como eu já falei. Mas, batendo no meu olho, consigo olhar ali e saber que o que é vermelho é Brasil. Por quê? Porque eu tenho a legenda. Vermelho, Brasil, amarelo, norte, nordeste, sudeste e sul. Ok? Qual é a minha fonte? Por que é importante um gráfico ter uma fonte? Porque quando eu sei a fonte da minha pesquisa, os meus dados se tornam confiáveis. A gente vê muito na internet hoje, né? Pesquisa diz que não sei o quê. Pesquisa diz que o irmão mais velho nasce mais inteligente. Pesquisa diz que o irmão mais novo é mais bonito. Né? Sem fontes confiáveis. E as pessoas vão compartilhando, compartilhando, compartilhando e tomando aquilo como uma verdade. Mas espera aí, qual é a fonte dessa pesquisa? Então, a fonte em um gráfico é muito importante, porque ela me diz da onde esses dados que eu estou tratando, eles vêm. Então,
eu sei que esta fonte ela é do IBGE, uma fonte super confiável. Então, eu consigo confiar no meu gráfico, porque a fonte dele é confiável. Porque eu consigo extrair do meu gráfico todas as informações que eu preciso. Então, recapitulando esse primeiro momento da nossa aula, o que é um gráfico? O gráfico é um elemento onde visualmente eu consigo fazer uma melhor leitura de uma pesquisa, de uma série de dados que eu tenho. Para isso, eu preciso entender alguns elementos dele. O gráfico ele deve conter o nome, ele deve conter a legenda, ele deve conter a fonte, onde a fonte deve ser confiável, onde a legenda deve ser clara, onde o nome deve ser um resumo daquilo, dos dados que eu vou tratar, ok? Então, primeiro momento dessa nossa aula,